A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Gálatas 6, do verso 6 até o verso 10. Nós vamos falar um pouquinho essa noite sobre semeando e colhendo. Semeando e colhendo. Diz assim a palavra do Senhor: "Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé." Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela Tua palavra, que é o nosso guia enquanto estamos nesse mundo, para fazermos exatamente aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. O Senhor nos abra a mente e o coração para compreender aquilo que o Senhor nos deseja nos ensinar nesse texto da sua palavra de Gálatas. E que eu não vá além também daquilo que a tua própria palavra nos ensina. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Tudo que nós vamos falar essa noite, eu sempre digo, né? Eu só gostaria que vocês gravassem uma frase de tudo que nós estudarmos nessa noite da palavra do Senhor. E essa frase é: uma boa colheita está diretamente ligado a uma boa semeadura. Uma boa colheita está diretamente ligado a uma boa semeadura. Tá ok? Diz que certo doutor da cidade foi lá na fazenda e perguntou para o fazendeiro: "E aí, nessa terra aqui dá arroz?" O fazendeiro diz para o doutor da cidade: "Não dá não." "E feijão dá?" "De jeito nenhum." O fazendeiro responde: "Frutas, verduras, legumes, também não dá?" "Já disse, doutor, não dá nada nessa terra não." "Café, amendoim, soja, não dá não, senhor." "Então quer dizer que não adianta plantar nada aqui que não vai dar nada, né?" O doutor pergunta para o fazendeiro: "Bom, plantando é outra coisa, né?" Assim também é a nossa vida. Nós precisamos realmente semear algo para colhermos algo. No capítulo 6, aqui na introdução do capítulo 6, Paulo está mostrando que qual é a ênfase dele no Evangelho. Ele está saindo de uma ênfase sobre divisão de cargas, que nós já vimos, para uma ênfase que agora, mostrando a lei da semeadura. E ele está deixando bem claro: você vai colher exatamente aquilo que você semear. A ênfase dele deixa de um ajudar o outro, mas agora a ênfase dele é: nós precisamos semear alguma coisa. E aquilo que nós semeamos é exatamente aquilo que nós vamos colher. O problema é que muitas vezes nós não gostamos de esperar os resultados da colheita, né? A gente acha que se a gente planta agora tem que nascer, planta hoje, amanhã tem que estar nascendo. Ou a gente acha que para mim colher algo eu não preciso plantar nada. O que Paulo está dizendo é: não, se você quer colher alguma coisa na sua vida espiritual, você precisa semear alguma coisa espiritual. Quem não semeia nada, não colhe nada. É isso, em outras palavras, que ele está dizendo. O que nós precisamos realmente
é plantar, é regar aquilo que foi plantado, é cuidar, é ficar atento para ver se tem algum probleminha que está acontecendo ali, e depois nós desfrutarmos dos frutos que aquilo vai dar para nossas vidas também. Muitas vezes esses frutos que nós vamos colher na nossa vida espiritual não vão ser aqui na terra, serão no céu. 1 Coríntios 5 é bem claro sobre isso, né? Madeira, feno, palha, prata, ouro, prata e pedras preciosas. Algumas colheitas, algumas bênçãos, nós não vamos colher aqui, mas lá no céu. Muitas vezes, talvez, vamos colher bênçãos aqui na terra também, mas não serão todas. O que Paulo está querendo, colocando nesse texto é, mesmo que eu não colha nada aqui, eu não posso desistir. 2 Coríntios 9, não precisa abrir lá não, vou ler bem rapidinho o texto para vocês, a partir do verso 6 do 2 Coríntios 9, onde que Paulo está dando uma boa ênfase, é talvez o texto em que ele mais dá ênfase sobre a lei da semeadura, onde ele diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo por toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Também em Mateus 6,19 diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajunteis para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Dois textos onde a lei da semeadura está muito clara. Semeie para a sua vida espiritual. Seja generoso. Não deixe realmente de ajudar aqueles que precisam. Seja no ministério cristão, seja pessoas realmente em necessidade que você vê que está precisando. Isso vai redundar em glória a Deus, como diz o texto de 2 Coríntios 9. O problema é que muitas vezes nós gostamos de ser o quê? Munheca. Muitas vezes nós não gostamos de ajudar. Mas se eu quero colher bênçãos espirituais, eu preciso semear algo na minha vida. Seja na minha vida ou na vida de outro, eu preciso semear bênçãos espirituais para colher bênçãos espirituais. Se eu não semear nada, eu não vou colher nada. Uma boa colheita está diretamente ligada a uma boa o quê? Era para vocês ter decorado. Uma boa colheita está diretamente ligada a uma boa semeadura. Por isso, nessa noite, nós gostaríamos de ver como nós podemos semear generosamente. Primeira maneira é no ministério cristão. Verso 6 de Gálatas 6 diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui.
O que eu mais gosto no apóstolo Paulo é que ele não tem muita, vou colocar entre aspas, papa na língua. Ele fala o que precisa falar, sem medo daquilo que o ouvinte dele vai pensar. Não importa qual é o ouvinte dele, não importa se o ouvinte dele vai ficar bravo com ele, se não vai concordar com ele, mas ele vai falar a verdade, doa quem doer. Mas ele vai falar essa verdade de uma forma amorosa, de uma forma bíblica, de uma forma que realmente não vai ofender aquele que está ouvindo, mas vai fazer com que aquele que está ouvindo realmente pense no que está sendo falado para ele, para que ele possa meditar qual está sendo a sua atitude diante daquilo que Deus requer para a sua própria vida. E ele deixa bem claro aqui nesse texto: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Ele já havia deixado esse princípio bem claro também em 1 Coríntios 9:11, onde ele diz: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. O mesmo princípio também ele já havia exposto em Romanos 15, 26 e 27, só que de uma forma um pouquinho mais expandida, onde ele escreveu: porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Não sei até quando o pastor Jorge e nós vamos estar à frente desta igreja, cuidando das ovelhas que são vocês de Cristo. O que nós realmente gostaríamos, eu tenho plena certeza disso, mesmo o pastor Jorge não estando aqui, mas eu posso afirmar isso com toda a convicção, que eu sei que isso também está no coração dele, é que no dia que nós não estivermos mais aqui pastoreando essa igreja, aqueles pastores que estiverem aqui cuidando de vocês como ovelhas de Cristo, que os irmãos pudessem ser generosos com esses pastores, como têm sido generosos para conosco também. Nós somos gratos pela generosidade dos irmãos para com as nossas vidas, mas nós gostaríamos que os irmãos continuassem sendo generosos também para quando nós não estivermos mais aqui. Eu não sei até quando estarei aqui. Eu não sei até quando o pastor Jorge estará aqui. Pode ser que Deus nos chame para um ministério em outro local, nós não sabemos. Hoje podemos estar aqui, ou amanhã podemos estar em outro lugar. Mas o que nós gostaríamos realmente, enfatizando, é que os irmãos continuassem sendo generosos com aqueles que têm se prontificado a instruir os irmãos. Isso é bíblico. Como igreja, nós precisamos suprir as necessidades daqueles que nos instruem. Semeando no ministério cristão, então, me faz crescer pessoalmente. Quando eu sou instruído na palavra, eu vou obter crescimento espiritual em minha vida pessoal. A palavra de Deus vai estar sendo ensinada para mim de uma forma tão clara, tão objetiva, em que eu vou poder mudar agora a forma com que eu vivo, para viver de uma forma realmente que Deus se agrade. Nós, quando nos convertemos, quantos aqui já sabiam exatamente como você deveria caminhar como cristão? Quantos sabiam aqui? Levante a mão. Ou você precisou ser instruído? Ou você precisou de alguém que pegasse você pela mão e falasse: vem cá, olha, é desse jeito aqui que você precisa caminhar. É dessa forma aqui que o Senhor gostaria que você caminhasse. Quando eu entendo que eu devo semear no ministério cristão, eu vou receber bênçãos também na minha vida, porque eu vou obter crescimento espiritual com pessoas que vão estar disponíveis para que eu possa aprender. Isso é privilégio. Isso é privilégio para os dois lados, para aquele que instrui e para aquele também que é instruído, porque traz benefício para a minha vida. Se eu não cresço espiritualmente, se eu continuo sendo um menino, um bebê espiritual, eu vou só dar cabeçada na minha vida. Eu vou viver de forma errante, sem realmente agradar ao Senhor. Mas quando eu tenho alguém que possa me instruir,
que possa realmente me levar a crescer espiritualmente. Isso vai redundar em bênção na minha vida. Semeando também no ministério cristão me faz enxergar espiritualmente. Quando eu compreendo que eu devo semear para colher, eu vou estar pronto realmente para abençoar aqueles que têm me abençoado. E como isso é importante, meus irmãos. Nós temos, mencionamos hoje a nossa irmã Larissa. Está precisando de R$3.000 para completar a sua mensalidade. Ela não tinha o sustento dela completo, ela tinha metade da sua mensalidade. Agora eu me pergunto, quantos de vocês teriam desistido? Se ela não tivesse convicção do chamado do Senhor para a vida dela, para o ministério dela, eu garanto, meus irmãos, ela já teria voltado para trás. É de se louvar a vida dessa irmã, que mesmo sabendo que devia todo mês metade da sua mensalidade, ainda tinha cabeça para ficar lá estudando, dedicando a sua vida para aprender, para poder abençoar a vida de outros. Como cristão, eu não posso fechar meus olhos para a necessidade daquela irmã, porque eu estou investindo, eu estou semeando no ministério cristão, porque eu vou poder abençoar a vida dela, para que a vida dela possa ser bênção na vida de outros também. Paulo deixa isso bem claro no texto de Romanos. Os irmãos da Macedônia haviam recebido a bênção do Evangelho, haviam se entregado a Cristo. A igreja de Jerusalém estava passando necessidade, muitos irmãos passando fome. Aquela igreja na Macedônia levanta uma oferta de bênção para a igreja de Jerusalém, envia para abençoar aqueles irmãos que primeiramente haviam sido levados para ele o Evangelho. Porque se o Evangelho não chegasse àqueles irmãos da Macedônia, eles ainda estariam perdidos, caminhando para o inferno. Mas porque irmãos se dispuseram e levaram o Evangelho, aqueles irmãos foram abençoados, e agora eles poderiam abençoar com bens materiais os irmãos de Jerusalém. E você acha que aqueles irmãos da Macedônia também não foram abençoados, entregando bens materiais para os irmãos de Jerusalém? É claro que foram. Porque isso redundou em graças, em glória a Deus. Quando eu semeio realmente no ministério cristão, me faz crescer espiritualmente, mas também me faz enxergar espiritualmente. A segunda forma que podemos semear generosamente é na vida cristã. Verso 7, verso 8 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Paulo está começando a expandir a sua visão aqui sobre a semeadura. Ele começa instruindo aqueles irmãos, mostrando a importância de semear no ministério cristão. Agora ele sai do ministério cristão e vai para a vida pessoal de cada cristão. Ele diz: olha, é importante que você também preste atenção naquilo que você está semeando na sua própria vida. E como eu disse, Paulo ele não tem papa na língua, ele é bem direto quando ele precisa informar alguma coisa. E ele diz: não brinque com Deus, não zombe de Deus, porque você vai colher exatamente aquilo que você plantar. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Mas se você plantar coisas ruins na sua vida, você vai colher coisas ruins também. Não brinca com Deus. Não zombe com Deus. Não pense que Deus é desentendido, ou não se faça de desentendido para com Deus. Porque Deus vai te dar exatamente aquilo que você está semeando, ou para o bem, ou para o mal. Mas como é difícil muitas vezes nós enxergarmos esse fato. Porque nós queremos só aquele Deus misericordioso, só aquele Deus amoroso para as nossas vidas. Poxa Deus,
né? Eu faço tanto para o Senhor, por que isso? Por que essa situação na minha vida? Provavelmente porque você está semeando justamente aquilo que você está colhendo. Nós olhamos para Deus culpando Ele e esquecemos de olhar para nós mesmos, para o que nós estamos semeando. Nós lutamos realmente para reconhecer os nossos erros. Nós lutamos para reconhecer que nós somos pecadores. E nós somos pecadores. Enquanto estivermos aqui, nós vamos cometer pecados. Precisamos estar atentos, caminhando dia a dia, vendo exatamente onde nós estamos semeando. Se eu quero ter uma vida de santidade, não adianta eu querer viver de uma forma que desagrada a Deus. Se eu quero ter uma vida de santidade, eu preciso orar, eu preciso ler a palavra do Senhor diariamente. Eu preciso ter um tempo de devocional com o Senhor, eu preciso ter um tempo de intimidade realmente com o Senhor, como é o tema do nosso ano. Como eu quero ter uma vida de santidade se eu não busco ao Senhor? Como eu quero ter uma vida de santidade se a palavra do Senhor para mim não vale nada? Como eu quero ter uma vida de santidade se eu não consigo orar? Nem pela minha família, muitas vezes. É impossível. É impossível. Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Paulo está sendo claro, não zombe de Deus. Não zombe de Deus. Porque você vai colher exatamente o que semear. Semeando na vida cristã, então, me faço consciente do que semeio. Verso 7, como nós já dissemos, não vos enganeis. Está vendo? Não pensa besteira. Não se engana a si mesmo, não. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que eu acho mais interessante é que muitas vezes nós brincamos de ser cristãos. Normalmente, qual que é o nosso culto predileto? Qual que é o nosso culto predileto? Qual para nós é o culto da semana? Hã? Pode responder. Qual que é o culto da semana nosso? Pode responder, meus irmãos. Eu quero que vocês participem. Domingo. E qual o culto? À noite. O culto de domingo à noite é o quê? O culto. Né? Eu tiro aquela roupa melhor que eu tenho no meu guarda-roupa. Olho, não, aquela já vesti essa... nossa, depois as mulheres vão me pegar. A mulherada, né? Eu já vesti esse vestido do domingo passado. Se eu colocar ele esse domingo de novo, todo mundo vai reparar. Né? Deixa eu ficar quieto. Eu tenho 3 mulheres em casa, agora eu só tenho 2, né? Eu tinha 3, então depois eu apanho lá em casa. Deixa para lá. Mas nós consideramos como o culto o de domingo à noite. É o culto onde eu venho e diz, nossa Senhor, olha, eu entreguei tudo para Ti. É o culto onde eu venho e falo assim, Senhor, que bênção foi, que bênção eu vim para poder adorá-lo. É o culto onde a minha consciência fica tranquila, porque eu entreguei o meu melhor para Deus. Entregou mesmo? Durante a semana você fez o quê? Quantas vezes você orou? Quantas vezes você leu a palavra? Quantas atitudes boas como cristão você teve? Aí você chega aqui na igreja e você acha que entregou o seu melhor para Deus? Você fez como aquela música, vem assim como está para adorá-lo? Cheio de pecado? Deus não aceita. Chegou aqui, eu vim no culto porque eu vim adorar o Senhor. Quem disse que Deus precisa da sua adoração? Você acha que realmente Deus necessita que você venha aqui e preste um culto a Ele? Porque se você não viesse aqui e prestasse um culto a Ele, Ele ficaria tristezinho com você? Não. Deus não precisa. Eu venho prestar um culto a Deus porque primeiro Ele fez algo por mim.
Não porque Ele precise de mim. Não porque eu tenha algum valor para Ele. Eu só tenho valor para Deus por causa de Cristo, porque sem Cristo, valor algum, merecimento algum eu tenho. Eu já estava condenado ao inferno. É o culto onde eu venho porque eu pude realmente adorar a Deus, levantei minha mão, né? Até escorreu uma lágrima aqui, né? Porque aquela música mexeu comigo de tal forma, fiquei tão emocionado. Mas durante a semana você fez o que para Deus? Isso é zombar de Deus. E o que Paulo está dizendo, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não brinca de ser cristão. Ser cristão não é no domingo à noite. Ser cristão é durante a semana. Nós só viemos aqui domingo à noite para louvar e agradecer a Deus por aquilo que Ele fez por nós durante a semana. Tão e somente por isso. Semeando também na vida cristã me faz responsável daquilo que colho. Verso 8: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Paulo está deixando claro, você quer ter bênçãos espirituais? Quem aqui quer ter bênçãos espirituais? Levanta a mão. Todo mundo quer ter bênçãos espirituais. Eu também quero. Tem duplo. Levanta as duas mãos, se puder levantar as duas pernas, eu também levanto. Mas se eu quero ter bênçãos espirituais, eu tenho que semear coisas espirituais. Eu não posso ser um crente Raimundo, né? Todo mundo já conhece o crente Raimundo. Quem que é o crente Raimundo? Um pé na igreja, outro no mundo, né? Vou para a igreja, oba, né? Acabou o culto, oba, todo mundo, né? Vamos curtir, vamos festejar, legal. Não, Deus não quer isso. Isso é brincar. Se você está semeando para a sua própria carne, você vai colher corrupção. Você vai colher coisas ruins para a sua vida. Você não vai colher bênçãos espirituais. Se você quer ser abençoado espiritualmente, semeie coisas espirituais na sua vida. Leia a palavra. Ore diariamente. Ore pelos irmãos. No boletim está bem claro o verso de Samuel: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, deixando de orar pelos meus irmãos, quando eles estão precisando de oração. Mas parece que isso a gente não consegue compreender esses fatos. Nós ouvimos, aliás, escutamos, fica aqui na nossa mente, mas nós não colocamos em prática. A palavra do Senhor é prática. E eu tenho enfatizado aqui diária, sempre que subo aqui nesse local. E tenho esse tempo de estudar a palavra do Senhor com os irmãos. Eu tenho dito, a Bíblia sem prática é só mais um livro. É só mais um livro. O que faz a diferença na minha vida, esse livro que pode fazer a diferença na minha vida, é quando eu leio ele, eu compreendo essas verdades e as coloco em prática na minha vida. Se eu não colocar em prática a palavra do Senhor, não tem efeito nenhum para mim. É zero. Zero. Eu tenho que compreender, ou eu vivo inteiramente para Deus, ou eu vivo inteiramente para mim mesmo, ou eu vivo inteiramente para satisfazer aos meus próprios desejos. Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. Ou eu compreendo que eu preciso viver inteiramente a minha vida dedicada ao Senhor, ou se faltar 0,00001 ao infinito na minha vida, se não é 100% para Deus, é nada. Essa é a realidade.
Essa é a realidade. Terceira forma de semearmos generosamente é na comunidade cristã. Verso 9 e verso 10 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo ele finaliza aqui a expansão da lei da semeadura. Ele começou, olha, semeie no ministério cristão, invista naqueles que estão instruindo vocês. Ele passa, olha, além disso, semeie também na sua própria vida, porque você não pode deixar de semear bênçãos espirituais, coisas espirituais na sua vida. É importante, porque se você não semear sementes espirituais na sua vida, você vai colher coisas não espirituais, você vai colher coisas ruins na sua vida. E ele expande agora isso para uma outra visão, sai do nível pessoal e vai para o nível local, o nível de comunidade. Ele está dizendo, além disso, não é só semear na sua vida, mas também devemos semear na vida de outros irmãos nossos e mesmo até no mundo, das pessoas que não fazem parte da comunidade cristã. É para nós semearmos realmente na comunidade, mostrando quem é Cristo, mostrando o que Cristo fez na nossa vida, mostrando a transformação que o Evangelho fez na nossa vida. O problema é que muitas vezes nós somos muito imediatistas, né? Nós queremos semear, como eu disse no começo, e já no outro dia colher. Não adianta você plantar um pé de manga aqui e esperar que amanhã nasça, né? Já tem um pé aqui de 10 metros de altura, repleto de manga aqui, para você só vir colher, e todas maduras, não pode ter verde. O único lugar onde que aconteceu isso foi na criação, tá? Depois disso é só semente, a semente tem que morrer, a árvore tem que crescer. Dependendo da árvore, vai levar 10 a 20 anos, pelo menos 10 a 15 anos, para ela começar a dar os seus primeiros frutos. Mas nós somos imediatistas. Nós queremos começar hoje alguma coisa e amanhã já nós vemos resultados. Muitas vezes até mesmo dentro do ministério. Nós queremos começar alguma atividade na igreja, né? E assim, não, meu objetivo é ter 40 pessoas. Aí no primeiro dia vem 10. Não vou, parei. Né? As pessoas também não participam de nada. Esse pessoal são tudo frio. É semear, é regar, é cuidar. Eu não posso desistir. A colheita só é possível para aquele que realmente persiste, não para aquele que desiste. Isso é fato. Semeando então na comunidade cristã, primeiro me faça ter persistência. Verso 9 vai dizer, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Eu gosto da tradução que está na NVI, que diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem. Não muda nada nem no começo, mas ele vai mudar só o finalzinho, com outras palavras, mas dizendo a mesma coisa. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Tudo tem um tempo próprio para ser colhido. Essa época agora é época de manga, é isso, né? Estou certo? Estou errado. É época de manga agora. Não adianta você querer manga lá para julho. Né? É impossível. Né? Eu não vou dar esse exemplo não, senão minha esposa já está ali. Minha esposa, quando estava grávida da Beatriz, eu quero manga. Eu falei assim, só se for lá no Nordeste, porque lá tem manga o ano inteiro. Aqui não tem manga, então pode parar de desejo. Né? Ainda bem que ela tinha um pai dela bondoso, que ia para São Paulo direto e trazia as mangas para ela, né? Ainda bem, né? Daí minha filha não nasceu com cara de manga. Não seria minha culpa, né? Eu tinha um sogro muito bom que supria os desejos da minha esposa, né? Mas é a realidade. Mas muitas vezes nós queremos beneficiar de uma coisa quando não é o tempo certo. Né? A gente quer começar alguma coisa, quer semear alguma coisa e a gente já quer colher no outro dia. Isso não vai acontecer. Há o tempo certo para a colheita. O que não podemos é desanimar até que o tempo da colheita chegue. Nós precisamos continuar trabalhando, termos persistência.
não desistirmos, seguir adiante, né? Como o pastor João dizia, avante, avante, avante. Se eu quero colher, eu preciso persistir, eu não posso desanimar, eu tenho que continuar e continuar, mesmo quando eu olho as situações e parece que tudo está dando errado, parece que as coisas não estão indo, não, mas eu estou fazendo, mas parece que tem um freio de mão puxado e a coisa não vai, continua, meu irmão, ainda não chegou o tempo da colheita vai chegar, se não é aqui, é lá no céu. Não importa onde você vai colher, você vai colher. Pode ser aqui, pode ser no céu, mas você vai colher. Mas para isso você precisa semear. E não pode desistir. E muitas vezes a caminhada cristã é difícil, não é? A gente pega alguns perrengues e parece que não vai, e você respira fundo, conta até 1000 se for possível e continua. Tem o tempo certo para a colheita. Não é o meu tempo. É o tempo de Deus. É no tempo certo que Ele vai permitir que eu colha, ou aqui, ou lá no céu. Se for o tempo de eu ir para a glória, amém, porque eu vou colher exatamente aquilo que eu plantei aqui, lá na glória, com galardões. Qual o problema? Isso é mais bênção ainda, porque eu vou ter galardões para depositar aos pés do meu Senhor. Olha que bênção. Agora, se eu chegar no céu de mãos vazias, é sinal que talvez eu não semeei nada. Eu não semeei para a minha vida eterna, mas eu semeei para a minha vida aqui terrena. E isso vai ser triste. Segundo, semeando na comunidade cristã, também me faz enxergar oportunidades. Verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quando eu me disponho realmente para fazer o bem, né, e tem aquele ditado, né, no país, fazer o bem sem olhar a quem? É um ditado bom, é um ditado legal. Eu tenho que realmente fazer o bem, ajudar pessoas, desde que esteja dentro também das minhas possibilidades. Mas quando eu realmente me disponho a ajudar, a fazer o bem, a semear realmente bênçãos, muitas vezes na vida de pessoas, eu vou começar a enxergar oportunidades de fazer isso. Talvez muitas vezes você vai semear e talvez você vai colher ingratidão de pessoas. Talvez pessoas vão ficar até bravas com você, porque você está ajudando elas. Isso não importa. Você tem que o quê? Semear. Você não precisa se preocupar com a colheita. A minha obrigação é só me preocupar com aquilo que eu estou semeando. Em agosto, né, quando nós fomos levar o pastor Gilberto para Goiânia, né, para o aniversário de Goiânia, nós paramos no Trevão. E lá tem que ser uma parada obrigatória, porque tem um pastel de queijo lá, de carne com queijo, que é vocês têm que ir para Goiânia para parar no Trevão e experimentar o pastel. Aí vocês vão entender o que eu estou dizendo, tá bom? Meus pais e o pastor Valdeir vão gostar demais. Paramos, e ao entrar lá na loja, tinha uma pessoa, um pedinte, deitado, visivelmente embriagado à 10ª potência, mas estava ali. Tá bom. Entramos, né, pedimos o nosso pastel, comemos, pedi um a mais, que eu ia dar para aquela pessoa ali que está realmente precisando. Né? Tá bom. Saímos, estava lá deitado, né? E eu percebi que já tinha... Não sei se ele estava com alguma pessoa já tinha ajudado, não lembro. Estendi a mão para ele, para dar o saquinho que estava com o pastel, ele nem levantou a mão para pegar. Eu só coloquei assim, perto da barriga dele, para entender que tinha alguma coisa ali, porque se eu colocasse do lado, acho que nem ele ia conseguir enxergar. Tá jóia. Deixei ali e fui embora. Né? Pegamos o carro e saímos. Estamos saindo, a gente ia passar, não tem como você sair ali do Trevão sem ver onde que as pessoas estão. E saindo,
eu vi que ele tinha pego o pastel, tinha comido um pedaço e jogado fora. A vontade é fazer o quê? Ah, seu safado, vem cá, isso custou, velho. Né? R$6, podia ter comido, né? Eu podia ter mantido essa forma bonitinha mais um pouquinho. Não importa se aquele camarada foi ingrato ou não com a ajuda que recebeu. Eu fiz aquilo que o Senhor tocou no meu coração para fazer. Se ele aceitou ou não, é problema dele. Ele que vai passar fome. Foi suprido uma forma dele ter a sua necessidade suprida pelo menos naquele momentinho ali. Se ele não quis, é ele com Deus. O que eu não posso é desistir. Eu tenho que continuar fazendo, semeando, enxergando oportunidades que Deus vai colocando na nossa frente para ajudar. E tem muitas oportunidades de nós ajudarmos. Os nossos irmãos na fé, primeiro. Os nossos irmãos na fé estão supridos, como Paulo diz no final do verso 10, mas principalmente aos da família da fé. Os irmãos nossos na fé estão supridos? Podemos ajudar a comunidade fora. Nosso irmão Nilton Helenice, muito obrigado pela vida dos irmãos. Os irmãos têm feito um trabalho sem igual na igreja, vendo a necessidade daqueles que precisam e ajudando. Nós somos gratos pela vida dos irmãos, em dedicar a vida de vocês em fazer isso. Enxergar pessoas que estão passando necessidade e se dispor a ajudar. Nós podemos auxiliá-los nisso também, contribuindo com alimentos, com qualquer coisa que for necessária, para que os nossos irmãos na fé possam ter as suas necessidades supridas. É um dever nosso, como igreja, ver aqueles nossos irmãos que realmente precisam e ajudá-los. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Muito obrigado a todos os irmãos que têm feito isso de uma forma muito generosa. Nós somos gratos a cada um de vocês, porque nós sabemos que isso vai redundar em bênçãos para vocês mesmos, se não aqui, lá no céu. Muito obrigado, porque vocês têm visto as oportunidades de ajudar e têm ajudado. Os irmãos são realmente generosos. Continue sendo assim. Semeiem dia a dia. Não podemos fechar os olhos para aqueles que estão precisando. Não adianta colher nada, não adianta nós queremos colher alguma coisa, se primeiro nós o quê? Não semearmos. É impossível colher alguma coisa se primeiro não semearmos. Por quê? Todos juntos? Novamente. Boa colheita está diretamente ligado a uma boa semeadura. Os irmãos possam continuar semeando no ministério local, como tem feito, na sua própria vida e na vida também da comunidade cristã e da comunidade em geral, porque isso vai redundar em uma colheita também generosa nas nossas próprias vidas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos dá a oportunidade de semearmos sementes que vão redundar primeiramente em glória, em graças ao seu nome, mas também vão redundar em bênçãos para as nossas próprias vidas. Que possamos estar com os nossos olhos bem abertos, vendo as necessidades de que se colocam diante de nós, na nossa vida pessoal, no ministério cristão de uma forma em geral, ajudando missionários que estão nos campos, missionários que estão aqui na cidade também, dedicando as suas vidas realmente na vida de outros.
e olhando as oportunidades também que se apresentam para a igreja, para os irmãos da fé e também para a comunidade de uma forma geral. Que possamos estar sempre com os nossos olhos realmente fitos em Ti, para não desistirmos diante das dificuldades que muitas vezes aparecem para nós. Obrigado pela Tua palavra que nos instrui. Em nome de Jesus, que oramos e agradecemos. Amém.